Olá, gente, graça e paz a todos. Pois bem, vamos dar prosseguimento às exposições que vêm ocorrendo na carta de 1 Timóteo. Nessa ocasião, nós iremos expor 1 Timóteo 6, do 11 ao 16. E nós oramos para que Deus nos faça aproveitar ao máximo as exposições que vêm ocorrendo já na carta de 1 Timóteo, que Ele use essas exposições para nos alimentar, para nos ensinar, para mudar a nossa prática, para nos mudar por completo, para nos transformar, para nos orientar no mundo, para nos guiar no mundo. Que Ele use todas essas exposições para nos ajudar a viver para a Sua glória, a honrar o Seu nome. Então, essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo e vamos agora ler o texto, que vamos expor. Então eu convido os irmãos e as irmãs para lerem 1 Timóteo capítulo 6, do 11 ao 16, que diz assim: Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo: guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Antes de expormos, antes de nos dedicarmos a cada verso, vamos fazer uma oração. Oremos. Deus, oramos para que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a compreender a Tua Palavra, que Ele possa iluminar a nossa mente, tirar as escamas dos nossos olhos, amolecer o nosso coração, transformar ele em um solo fértil para receber a Tua Palavra. Nos ajude, Deus, a compreender a Tua Palavra, nos ajude a entender a Tua Palavra, nos ajude a viver, a praticar, a aplicar a Tua Palavra na nossa vida diária. Nos ajude, Deus, a obedecer a Tua Palavra e a, em reverência, nos colocarmos diante dela à disposição do Teu Espírito, para que o Teu Espírito use-a para nos transformar de dentro para fora. É isso que nós te oramos nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos fazer uma rápida recapitulação do que nós já vimos até agora e em seguida partiremos para a exposição do texto verso a verso. O primeiro capítulo nos ensinou a respeito da importância da sã doutrina na igreja, ou seja, do ensinamento santo, correto, bíblico na igreja, e de que isso depende toda a saúde da igreja. A saúde da igreja depende de um ensinamento saudável, de um ensinamento correto, porque se o ensinamento não for correto, não for santo, não for bíblico, não for de acordo com a revelação de Deus na Sagrada Escritura, logo a igreja vai praticar errado, vai fazer errado, vai adorar errado, vai orar errado, enfim, toda a sua vivência vai ser tortuosa. Então o primeiro capítulo nos ensinou a respeito do apego à sã doutrina, do zelo pelo ensinamento correto da palavra do Senhor. O segundo capítulo nos orientou a respeito de como a igreja deve se portar no culto público, naquele momento em que a igreja se reúne para juntos prestar culto ao Senhor, participar do culto juntos ao Senhor. Então, o capítulo 2
nos ensinou, sobretudo, sobre o culto cristão público e sobre algumas das práticas que devem ocorrer nesse momento, como a pregação do Evangelho, a oração por todos os santos, a postura de reverência no culto público. Já o terceiro capítulo nos ensinou a respeito da qualificação necessária para o serviço ou para a função no ministério pastoral e no ministério diaconal, né? Assim como nos ensinou também sobre a igreja, ou seja, definiu a igreja, nos mostrou o que a igreja é do ponto de vista bíblico, qual a identidade da igreja. Já o quarto capítulo nos ensinou mais sobre a atuação dos falsos mestres, mestres sobre os quais ele havia já citado no capítulo 1 e que ele retornou a trabalhar e a se aprofundar um pouco mais nas características dos falsos mestres que estavam perturbando a igreja de Éfeso, que era a igreja onde o jovem pastor Timóteo estava servindo, pastoreando. Então, além disso, esse capítulo 4 também nos ensinou sobre como é o bom ministro de Cristo Jesus, um assunto que a gente vai retornar hoje, né? Esse texto que nós acabamos de ler trata também de como deve ser a vivência, a postura, né? O serviço de um bom ministro de Cristo, que aqui ele chama de homem de Deus. Mas no capítulo 4 nós já vimos um pouco a respeito do bom ministro de Deus e como ele deve ser, de quais as suas características. O quinto capítulo nos ensinou a respeito de orientações para o relacionamento com os vários tipos de pessoas que compõem a igreja, desde homens, mulheres, jovens, idosos, servos, servas, senhores, mulheres jovens, homens jovens, enfim, crianças, bem como sobre quais devem ser os critérios para a igreja sustentar as viúvas e a responsabilidade da igreja para com as viúvas que são realmente necessitadas. Esse capítulo 5 também nos ensinou a respeito da remuneração que deve ser dada aos presbíteros, a disciplina que deve ser dada aos pastores ou presbíteros ou bispos e a cautela, o cuidado, né, na ordenação de presbíteros, de pastores ou de bispos. Então esse é o resumo bem geral do que nós vimos no capítulo 5, no quinto capítulo. O sexto capítulo, que é esse que nós estamos, que é, por sinal, o último capítulo, né? Iniciou falando ainda a respeito dos relacionamentos, né? Ele regulou ou harmonizou a relação entre servos e senhores. E também já tratou sobre o problema do amor ao dinheiro, do apego ao dinheiro, né? De tornar o dinheiro o seu Deus. Coisa que os falsos mestres faziam, né? Então, isso foi exposto na exposição anterior, feita pelo nosso amigo e irmão Júlio César. Então, irmãos e irmãs, caso vocês não tenham visto ainda, não tenham acompanhado ainda, não tenham aproveitado as exposições que já foram feitas, que possam estar aproveitando, dedicando um tempo para ouvir a palavra do Senhor, para ser exposto à palavra do Senhor e para aproveitar aquilo que de fato corresponde à palavra do Senhor nas exposições que foram feitas. E o que houver de equivocado, de errado, o que houver de humano, que possa, né, ser deixado de lado, mas que a palavra do Senhor possa permanecer na mente e no coração de vocês através dessas exposições que vêm ocorrendo. Então, aproveitem essas exposições e que elas possam nos alimentar, nos ensinar, nos orientar no trato e na vivência da nossa igreja local e bem como na nossa orientação no mundo, né? Então, partindo agora para a exposição desses versos, né? Nesse momento aqui, em 1 Timóteo capítulo 6, do 11 ao 16, o apóstolo Paulo se dirige novamente, né, a Timóteo e faz um apelo a Timóteo, né? Em tom fortemente pessoal, ele diz: você, porém, ou tu, porém, aqui é uma referência direta a Timóteo,
né? E ele pede que Timóteo seja completamente diferente dos falsos mestres, egoístas e charlatães descritos anteriormente no texto, né? Esses que ensinam falsas doutrinas aí no capítulo 6, verso 3, esses que têm a piedade ou têm a vida com Deus como fonte de lucro, acham que podem tirar vantagem dos fiéis, vantagens financeiras. Então, você, Timóteo, tu, porém, Timóteo, seja completamente diferente desses falsos mestres, desses charlatães, né? Que estavam perturbando a igreja em Éfeso. Os princípios e a conduta de Timóteo, do jovem pastor Timóteo, que estava servindo na igreja de Éfeso, enfrentando essa dificuldade de ter que lidar com falsos mestres, com pessoas que se colocavam na posição de liderança e que pregavam falsos ensinos, doutrinas sujas, corruptas e corruptoras, né? Ele deveria, então, ser o oposto dessas pessoas. Os princípios e a conduta de Timóteo deveriam ser o oposto dessas pessoas, desses falsos líderes, desses mestres mentirosos, né? Você, porém, homem de Deus, ou seja, homem de Deus é alguém que está no mundo, mas está no mundo voltado para Deus. Ele vive no mundo, mas vive voltado para Deus, voltado para as coisas de Deus. Ele vive no mundo orientado por Deus. Ele vive no mundo a serviço de Deus. E Timóteo era um homem de Deus, que carregava o nome de Deus, né? E essa designação, homem de Deus, não carrega um sentido místico, como a gente geralmente vê ele sendo usado, né? Um homem de Deus como se fosse alguém que tem poderes miraculosos, que tem poderes místicos, é quase alguém com uma natureza divina, alguém com poderes divinos, é uma espécie de semideus. Não, aqui a expressão homem de Deus está sendo usada como uma espécie de título, né, para designar o fato de que Timóteo estava voltado para Deus, no serviço pastoral, né, que exercia na igreja de Éfeso. Ele estava disposto a honrar o nome de Deus nisso, nas suas tarefas na igreja de Éfeso, nas suas responsabilidades na igreja de Éfeso. Então, por isso, o apóstolo Paulo se dirige a ele o chamando de homem de Deus. Você, porém, homem de Deus, homem que está voltado para Deus, que honra o nome de Deus, né? Que está a serviço de Deus no mundo, mais especificamente na igreja de Timóteo. Você, porém, homem de Deus. De certo modo, todo ser humano é de Deus, porque todo ser humano foi criado por Deus. Nenhum ser humano é autocriado ou foi autocriado, criou-se a si mesmo. Não, todo ser humano foi criado de Deus. Nós somos criaturas, fomos criados por outro. E esse outro que nos criou foi o próprio Deus. Então, desse ponto de vista, nós somos homens e mulheres de Deus, porque fomos criados por Deus. Mas nem todo ser humano está voltado para Deus. Está voltado para Deus a ponto de servi-lo, a ponto de honrar o nome dele. Como servo dele, disposto a honrar o nome e as obras de Deus, né, no mundo. Nem todo ser humano vive para adorar a Deus. Como os falsos mestres, por exemplo, que eram mais homens do mundo, homens que estavam orientados pelo mundo, guiados pelas coisas do mundo, voltados para as coisas do mundo, como pelo dinheiro, por exemplo, como para o dinheiro, por exemplo, do que para as coisas de Deus, a serviço de Deus, né? Voltados para honrar o nome de Deus, para adorar a Deus. Então, nesse sentido, eles eram homens de Deus, porque eram criaturas de Deus, mas não eram homens de Deus porque não estavam voltados para Deus em adoração. Timóteo era um homem de Deus, tanto porque era uma criatura de Deus, mas porque também estava voltado para Deus, estava a serviço de Deus, estava disposto a honrar o nome de Deus. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Tudo isso o quê?
tudo o que o apóstolo Paulo havia advertido a ele anteriormente, ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo havia falado no capítulo 6, versículos 3 ao 10, ou seja, do amor ao dinheiro, do apego ao dinheiro e dos males causados pelo amor e pelo apego ao dinheiro. Então, fuja do amor ao dinheiro, fuja do apego ao dinheiro e dos males que são causados em razão disso, por causa disso. Fuja também das falsas doutrinas, do interesse doentio por controvérsias e contendas, como ele fala no verso 3, no verso 4 e até o verso 10 do capítulo 6. Então, fuja de tudo isso. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. E, em contrapartida, do mesmo modo em que você está fugindo disso, gaste sua energia, dedique sua mente, o seu tempo, dedique-se por inteiro, ou seja, busque, é como o texto segue, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Busque a justiça, ou seja, o que é correto, o que é certo, o que está de acordo ou o que está em obediência à lei divina, à vontade divina revelada na Sagrada Escritura. Busque a justiça, busque isso. Busque a piedade, ou seja, a devoção a Deus, a dedicação a Deus, a consagração a Deus através dos meios que o próprio Deus nos dá. Como, por exemplo, sendo exposto, ouvindo e praticando a palavra de Deus, lendo e meditando na palavra de Deus, orando a Deus em intercessão por amigos, por amigas, por irmãos, por irmãs, pelo próximo, ou servindo a Deus na medida em que servem uns aos outros, mantendo relacionamento ou comunhão com a Igreja de Deus, confiando em Deus, praticando e desenvolvendo o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Através dessas práticas que compõem a piedade, que compõem a devoção a Deus, desenvolva a sua vida, ou seja, dedique-se, busque isso, né? Dedique-se a isso, gaste energia com isso. Busque a justiça e a piedade. Busque a fé. Dedique-se na fé, ou seja, na confiança segura nas boas notícias de que Cristo morreu em seu lugar, sofreu a sua condenação, recebeu a ira e a justiça de Deus que era para você receber. Busque a fé, a confiança segura no Evangelho e no conjunto de princípios, de ensinos, de doutrina que compõem a fé cristã, que compõem o Evangelho. Aqui, a fé não é mera crença ou mero acreditar. Na Escritura existem 3 maneiras de compreender a fé. Uma é a fé como a segurança firme ou a confiança firme na obra de Cristo. Outra é como mero acreditar, como uma mera crença. Por exemplo, em Tiago 2,19, a Escritura nos afirma que os diabos, ou que os demônios creem, os demônios têm fé. Ou seja, eles acreditam em algo. Veja, Tiago 2,19 diz, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Então os demônios creem, só que eles não confiam, eles não estão seguros na obra de Cristo. Então eles creem, eles acreditam em Cristo, mas não têm confiança segura, plena segurança em Cristo Jesus. Eles creem como um mero acreditar. Veja, Marcos 1,27, numa ocasião em que Jesus lida com uma pessoa que estava sob efeito, sob possessão demoníaca, né? O demônio se vira para Cristo e declara crer nele. Veja o que Marcos 1,27 diz. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és tu, o Santo de Deus. Ou seja, o espírito maligno que estava influenciando a pessoa, né,
declarava que sabia quem era Jesus. Inclusive chama ele de Jesus de Nazaré, o Santo de Deus. Então o demônio crê em Deus, ou seja, como um mero acreditar, ou como uma mera crença. A fé cristã não é uma mera crença. A fé cristã é uma confiança segura em Cristo. Ou seja, então a fé cristã também não é uma terceira definição que geralmente se dá no senso comum, de que é um salto no escuro. Ter fé é você acreditar no que você não sabe necessariamente o que é, mas você tem fé naquilo. Né? Você não sabe exatamente o que é, não sabe exatamente por onde vai, mas você tem fé que vai dar certo. Não, a fé cristã é uma fé segura, porque a fé cristã não é um salto no escuro, mas é um salto na rocha, ou seja, é um salto em Cristo Jesus. A gente sabe em quem a gente crê, Cristo Jesus se apresenta a nós através da Escritura e diz exatamente quem é. Então, é uma fé segura em uma pessoa. Não é uma fé cega, não é um mero acreditar, não é um salto no escuro. E a orientação do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo e aos pastores do nosso tempo é: busque a fé, essa fé verdadeira em Cristo Jesus. Busque o amor. E na Sagrada Escritura, amor é entrega, amor é doação, é serviço, é cuidado, é compromisso, é respeito. Ou seja, amor na Escritura é uma postura que se mostra, que se manifesta em atos, em atitude, que geralmente, normalmente, obviamente, vem acompanhada de sentimentos, é claro. Mas em essência, o amor nas Escrituras é entrega, é doação, é serviço, é cuidado, é compromisso, é respeito. Veja, 1 João 4,10 define o amor assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Deus nos amou. E como é que Ele mostrou o seu amor? Em atos, em atitudes. Enviando Seu Filho como pagamento pelos nossos pecados. Ainda em 1 João 4, no verso anterior, verso 9, diz assim: foi assim que Deus manifestou, ou seja, mostrou o seu amor. Como foi que Ele fez isso? Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Então Deus nos amou, Deus tomou a iniciativa de nos amar. Isso ficou em mero sentimento? Não. Isso veio a ser manifestado, ou seja, mostrado numa entrega, numa doação, num ato de serviço pela igreja, de cuidado, de compromisso, de aliança com a igreja, que foi a entrega de Cristo Jesus como pagamento, como propiciação pelos nossos pecados. E se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou seja, quem diz que ama, mas esse amor não tem nenhuma implicação prática, não se manifesta em atos, é mentiroso e não pode amar a Deus. E o exemplo aqui é esse do ódio para com o irmão. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4:20. Então, do ponto de vista cristão, o amor de Deus e o amor por Deus em nós obrigatoriamente se derrama em amor pelo próximo, se manifesta em amor pelo próximo, se mostra em amor pelo próximo. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor e a perseverança, ou seja, a constância no que se faz para Deus. A constância em se estar voltado para Deus. A constância na justiça, na piedade, na fé, no amor. A constância, Timóteo, no trabalho pastoral aí na igreja de Éfeso. É algo que envolve esforço. A perseverança envolve força, envolve esforçar-se. Então persevere
Busque a perseverança, busque também a mansidão. É como segue o verso. Mansidão é a virtude pela qual alguém não se deixa provocar facilmente para a ira pecaminosa. Mansidão é equilíbrio nas ações e nas reações. Busque a mansidão. Fuja do amor ao dinheiro, fuja das falsas doutrinas e busque a mansidão. Busque a justiça, busque a piedade, a fé, o amor, a perseverança. Gaste energia nisso, dedique-se a isso. Seguindo para o verso 12, combata o bom combate da fé. Ou seja, lute pela fé, lute pelo conjunto de princípios, de ensinamentos ou de ensinos ou pela doutrina saudável que compõe o Evangelho. Lute para conservá-la pura, sem mácula, sem misturas com os ensinos falsos, com o erro e com o mal. Combata pela fé para apresentá-la pura, verdadeira, santa, saudável à igreja. Trave uma luta para isso, esforce-se nisso. E por que a luta é boa ou o combate é bom? Combata o bom combate da fé. É porque o combate é pela verdade, é pela Sagrada Escritura, é para que ela seja apresentada, para que ela seja exposta, para que ela seja aplicada corretamente à igreja. Por isso é um bom combate. Eu combato isso quando o jovem Timóteo travaria esse combate expondo a Escritura corretamente, expondo o Evangelho corretamente, aplicando o Evangelho corretamente, cuidando da igreja de maneira santa, orando pela igreja de Éfeso de maneira santa. E assim fazem também os pastores do nosso tempo. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, ou seja, tomar posse é passar a desfrutar, já agora, passar a desfrutar no presente momento da vida eterna. Ou seja, é usufruir da vida eterna, é apropriar-se da vida eterna imediatamente, agora, já, desse tempo. Nossa, isso é estranho, né? Como eu posso viver a vida eterna ainda aqui nesse tempo? Essa é uma informação bombástica, né? Como é que eu posso já agora começar a desfrutar da vida eterna? Como eu posso já agora, no aqui e agora, começar a usufruir da vida eterna? Porque do ponto de vista cristão, a vida eterna já se inicia aqui mesmo. Obviamente, para o cristão que leva a sério as exigências e implicações da sua fé em Cristo Jesus. Tá, mas como assim? Então, primeiro vamos definir o que é vida eterna. Então, quando a Escritura está falando de vida eterna, o que ela quer dizer? João 17,3 nos diz o que é a vida eterna. O texto é objetivo. Diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Cristo, a quem enviaste. Ou seja, a vida eterna é eternamente conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. A vida eterna é o desenvolvimento eterno de um relacionamento com o Criador e doador da vida. É possível iniciar esse relacionamento ou iniciar o desenvolvimento desse relacionamento que será eterno, que durará eternamente, já aqui e agora? A resposta é sim. Um verdadeiro cristão que leva a sério a Sagrada Escritura, que foi de fato impactado pela mensagem do Evangelho, pelo perdão e pela misericórdia de Cristo, pela sua justiça sobre nós, pelo seu sacrifício em nosso favor, certamente já começa a conhecer a Cristo aqui, já nessa vida. Começa a se desenvolver no seu relacionamento com Deus já aqui nesta vida. E se a vida eterna é que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, então eu posso de fato iniciar já aqui e agora a vida eterna. Eu posso usufruir da vida eterna. Então, essa foi a ordem dada
nesse momento do texto, para o jovem pastor Timóteo. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado. O cristão é alguém chamado por Deus. Deus tomou a iniciativa e chamou o jovem Timóteo para o conhecer. A vida eterna não é isso? Um desenvolvimento eterno do conhecimento de Deus, do relacionamento com Deus. Deus é que toma a iniciativa e nos chama para a vida eterna, nos chama para próximo dele. E se Deus não tivesse revelado de maneira geral através da criação e de maneira mais específica e clara nas Escrituras e em Cristo, e depois disso ter nos chamado para o conhecer, ou seja, nos chamado para a vida eterna, não poderíamos conhecê-lo. Por quê? Porque estávamos mortos, distantes da vida. Ou seja, isso é o contrário de vida eterna. Estávamos mortos, nada poderíamos fazer no estado de morte que estávamos. Alguém precisaria milagrosamente nos chamar, dizer um Lázaro vem para fora, um Timóteo vem para fora. Todos nós, ou melhor, Lázaro representa todos nós, que estávamos mortos e precisávamos que o Senhor nos chamasse do nosso vale de ossos secos, do nosso túmulo. Deus é quem nos chama para fora de dentro do vale de ossos secos da nossa morte. Nos chama para a vida, e a vida consiste em conhecê-lo, em prosseguir em conhecê-lo, em se desenvolver eternamente no conhecimento de Deus. Deus é quem nos chama. 1 Coríntios 1:9 diz: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão, ao relacionamento com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 2 Tessalonicenses 2:14 diz: Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos chamou. Deus Pai nos chamou de dentro do nosso vale de ossos secos, de dentro do nosso túmulo, do nosso caixão, de dentro da nossa morte. Nos chamou para a vida eterna. Chamou o jovem Timóteo para a vida eterna. Por isso Paulo está dizendo: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez boa confissão. Ou seja, confessou ou testemunhou que sua segurança, Timóteo, sua esperança, Timóteo, sua alegria e glória não estava em você mesmo, mas estava em Cristo. Você confessou a sua fé publicamente, confessou sua crença em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Isso era geralmente feito no batismo, atualmente também é feito no batismo. É feita uma profissão de fé, ou seja, um momento em que eu confesso a minha fé publicamente diante da igreja. Digo que entendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse momento é um momento sério, o batismo é um momento sério. E a gente vê, infelizmente, vez ou outra, diria que frequentemente, esse momento sendo banalizado, as pessoas sendo batizadas sem nem entender o Evangelho, sem compreender o Evangelho. Quando a gente faz isso, a gente se batiza para a nossa própria condenação. O mesmo acontece com a ceia. Quando eu tomo a ceia sem compreender o Evangelho, sem entender o que é o Evangelho, sem entender o que significa a obra de Cristo na minha vida, na sua vida, eu como e bebo para a minha própria condenação. Então são dois atos seríssimos, o batismo e a ceia do Senhor. Momentos em que eu confesso a minha fé publicamente. Timóteo havia feito isso. E havia feito isso na presença de muitas testemunhas, ou seja, diante dos que faziam parte da igreja do Senhor, diante do rebanho do Senhor e também diante do mundo, porque é uma confissão pública. Todos podem ver, todos podem ouvir. Combata o bom combate. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão, na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, o apóstolo Paulo segue dizendo: diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo. Diante de Deus, ou seja,
O que eu vou dizer a você, Timóteo, eu digo diante de Deus. Tudo que o apóstolo Paulo fazia, ele fazia diante de Deus, ou seja, em obediência a Deus. Com a consciência de que ele estava fazendo sob o olhar divino, diante da presença divina. E se fazemos tudo na vida diante de Deus, quer dizer que fazemos com a consciência de que temos que fazer o que é justo, o que é correto, o que é santo, porque estamos fazendo diante de Deus. Se estamos fazendo diante de Deus, façamos o que está em harmonia com o caráter divino, com os atributos divinos. Tudo o que faz de maneira santa, sem engano, mentiras, porque o cristão está diante de Deus. E Paulo era um cristão. Então fazia tudo diante de Deus, inclusive recomendar coisas a Timóteo, né? Diante de Deus, que há tudo da vida, ou seja, que é o doador da vida para tudo aquilo que tem vida. Tudo aquilo que é dotado de vida, vive e tem a sua vida em Deus. Seja cristão ou não, seja crente em Cristo Jesus ou não. Atos 17:28, belíssimo texto, diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Todos temos a vida derivada da vida de Deus, ou temos a vida doada por Deus. Não somente doada, mas sustentada e movimentada por Deus. Diante de Deus que há tudo da vida. E de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. E que diante dos processos da sua crucificação e morte, manteve sua plena confiança em Deus. Veja, diante de Pôncio Pilatos, Jesus disse em João 18:33, como está registrado, Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso eu sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Então Jesus se declara enquanto rei. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Então, diante de Pôncio Pilatos, Jesus fala sobre o reino de Deus e se declara o rei do reino de Deus. Antes da sua crucificação, Jesus ora e declara sua confiança em Deus. Mateus 26:39 registra: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, próximo da sua crucificação, ele se dirige ao Pai. Ele demonstra sua confiança no Pai, sua segurança no Pai através de uma oração que inicia com as seguintes palavras: meu Pai. Não era a oração de alguém que não cria no Pai, de alguém que não cria em Deus. Momentos antes de morrer, ele brada na cruz um trecho do Salmo 22, que diz: meu Deus, por que me desamparaste? Numa oração de sofrimento, numa oração de dor, ele declara sua confiança em Deus. As primeiras palavras são: meu Deus, meu Deus. São palavras de alguém que confiava em Deus, mesmo na mais forte dor espiritual, física e emocional que um ser humano pode sentir, como ele estava sentindo na cruz.
diante de Deus, que há tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu lhe recomendo, diz Paulo, ou eu o oriento a fazer o seguinte: guarde este mandamento. Que mandamento? O mandato ou as ordens que ele deu nos versículos 11 e 12. Ou seja, fuja do amor ao dinheiro, fuja das falsas doutrinas. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate. Tome posse da vida eterna. Ou seja, guarde este mandamento, guarde essas ordens que eu estou dando. Alguns estudiosos também creem que ele está falando a respeito de todas as ordens que ele deu a Timóteo no decorrer da carta, porque lembrem-se que isso é uma carta curta, pequena, que era lida de uma só vez. E, em última instância, este mandamento é nada mais, nada menos que o próprio Evangelho. Não é? Então, guarde estas coisas, ou guarde este mandamento, imaculado e irrepreensível. Ou seja, são ordens santas, são ordens corretas, ao ponto de não haver nada nelas que precisam ser repreendidas, elas são irrepreensíveis. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível, este mandamento santo, sem mácula, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, até a segunda vinda de Cristo Jesus. Timóteo não estaria vivo, né? Ou não estará vivo. Timóteo já faleceu, então, obviamente, fisicamente falando, né, ele não estará vivo na segunda vinda de Cristo. Mas Paulo fala como se ele fosse estar, né, pois os primeiros cristãos tinham essa expectativa iminente, né, da volta de Cristo Jesus, da segunda vinda de Cristo Jesus. Ele viria a qualquer momento, ele pode ainda vir a qualquer momento. Essa é uma expectativa que deve estar no nosso coração, de que ele pode vir a qualquer momento. Então o apóstolo Paulo não sabia o momento. Nós também não. Por isso vivemos como se ele fosse voltar a qualquer momento. Então, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, Timóteo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ou seja, Deus sabe o momento exato e fará com que tudo aconteça, tudo isso. Ou seja, tudo isso o quê? A segunda vinda de Cristo. Né? Veja, o texto segue dessa maneira. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará cumprir no seu devido tempo. No devido tempo, Deus fará cumprir, ou fará acontecer a segunda vinda de Cristo. E esse tempo, só quem sabe, é o próprio Deus. E, para encerrar esse trecho, né, Paulo se dirige, né, a Deus em louvor e adoração. Né? Ele adora ao Senhor, louva ao Senhor, exalta a Deus de maneira muito bonita. Ele diz, Ele é o bendito, ou seja, o louvado, e o único soberano, ou seja, que está sobre tudo, que vê tudo, que tem consciência e governa sobre tudo, de modo que nada o pega de surpresa. Nada o pega desprevenido. Ele é bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nada está fora do seu controle, nada está fora do seu domínio, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que é imortal, que tem vida em si mesmo, e não está sujeito à degradação ou à corrupção da vida dentro do tempo como nós estamos. A nossa vida foi doada. Deus nos deu a vida. Deus é imortal. Deus tem vida em si mesmo. Ele é bendito, o único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, ou seja, Ele é completamente glorioso e santo. Treva e mal nenhum podem entrar em sua presença porque Ele habita em luz inacessível. As trevas, o mal não prevalecem diante dEle. A quem ninguém viu nem pode ver. O máximo que viram foram
flashes da sua glória, mas nunca ninguém viu o ser de Deus, nunca ninguém viu a face de Deus, nunca ninguém viu Deus por completo. Nunca ninguém viu a Deus como Ele de fato é, em todo o seu ser, em toda a sua completude. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Que oração linda, que louvor lindo. E veja, olha como esse louvor de Paulo é rico, porque é um louvor que apresenta Deus, é um louvor que define quem é Deus. Veja, ele diz que Deus é bendito, ele diz que Deus é soberano, ele diz que Deus é Rei dos reis, ele diz que Deus é Senhor dos senhores, ele diz que Deus é imortal, ele diz que Deus é completamente glorioso e santo. É um louvor, poderíamos dizer, altamente bíblico, não é? Então, por isso, ele é digno de honra e poder. E não o imperador. Certamente ele estava fazendo aqui uma referência à adoração ao imperador, tão comum nesse período. O imperador não era Deus, o imperador não era digno de ser louvado e ser exaltado como um Deus. Digno era o Senhor de ser louvado. Digno era de toda honra e poder. Era uma oposição ao império, à adoração, ao culto do imperador romano. Então é assim que o apóstolo Paulo termina esse trecho, essa orientação, essa ordem que ele está dando a Timóteo, com louvor, fundamentando o seu mandamento a Timóteo, a sua ordem a Timóteo, com a dignidade divina, com o fato de que Deus é em si mesmo tudo isso. Então, irmãos e irmãs, assim nós encerramos a exposição e concluímos dizendo que assim deve ser um bom ministro de Cristo Jesus. Um bom ministro de Cristo Jesus desenvolve uma vida assim, ou seja, ele foge de todo o mal e de todo o pecado, de todo o amor ao dinheiro, de todo o falso ensinamento. Um bom ministro de Cristo busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Um bom ministro de Cristo combate pela fé, luta pela pureza do Evangelho para que ele seja pregado e anunciado de maneira correta, santa, pura. Um bom ministro de Cristo começa a usufruir aqui e agora da vida eterna, que é conhecer a Deus. Um bom ministro de Cristo confessa a sua fé em Cristo Jesus publicamente. Confessa sua confiança, sua segurança, sua esperança, sua expectativa em Cristo publicamente. Um bom ministro de Cristo obedece aos mandamentos de Deus e os guarda de maneira santa e imaculada, de maneira irrepreensível e pura. Um bom ministro de Cristo faz tudo isso diante de Deus, com a consciência clara de que está fazendo isso diante de Deus. E por isso o adora, pois sabe que ele é digno, sabendo que ele é bendito, único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. Que procuremos ministros assim, nesse momento em que estamos sem pastor. Que olhemos para a escolha que vamos fazer e que possamos avaliar a vida do ministro a partir desses critérios, dos critérios que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia nos mostra, e não a partir do que nós achamos que deve ser feito. Então, gostaria de encerrar essa exposição com uma oração. Oremos.
Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, agradecer por podermos lê-la e expô-la, ao mesmo tempo em que tentamos aplicar ela à nossa igreja local, à nossa vida e às situações que nos são propostas pelo desenvolvimento da vida, pela vivência de mundo. Pedimos que o Senhor nos ajude, orientando nossa mente, sensibilizando nosso coração, amolecendo para que a palavra não volte vazia, não retorne sem nenhum efeito, mas que ela tenha o efeito que foi projetado para ter pelo Teu Santo Espírito. E em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.